Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente tem a nossa segunda aula sobre lipídios, onde a gente vai conversar um pouquinho mais específico sobre o grupo dos ácidos graxos, certo? Então, só recapitulando bem rapidinho, gente, ácido graxo é a unidade que formam a maioria dos lipídios. Então, os principais grupos de lipídios, eles são constituídos por ácidos graxos, certo? Então é o tijolinho, né, o que compõe os principais lipídios. E aí, para a gente entender um pouco das propriedades dos lipídios, por que ele é de um jeito ou de outro, a gente tem que entender um pouquinho sobre os ácidos graxos, certo? Bom, então para começo de conversa, gente, uma definição bem direta. O que é um ácido graxo? Vamos lá, ó, lembrando lá da química, lá atrás, né? Essa estrutura que está aqui no quadro, C, carbono, né, com uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação aqui com OH, com hidroxila, essa estrutura é o que a gente chama de ácido carboxílico, certo? Então, uma função orgânica, né, chamada de ácido carboxílico. E, como o nome sugere, obviamente ele é um ácido, né? Quando você joga na água, ele pode ionizar o hidrogênio aqui da hidroxila. Tudo bem? Beleza. Bom, meninos, o que é então um ácido graxo? O ácido ele é graxo quando ele é um ácido carboxílico desse, cuja cadeia de carbono seja muito longa. Por que disso? Se a cadeia de carbono é longa, então se ela é muito comprida, né, ela se estende, você vai ter uma região grande que é hidrofóbica, que não gosta de água. Cadeias de carbono e hidrogênio, gente, quando é só carbono e hidrogênio, elas tendem a ser hidrofóbicas, certo? Então não misturam com água. E daí surge a ideia de que se eu tenho um ácido carboxílico desse, com uma cadeia de carbono muito comprida, eu acabo formando uma estrutura hidrofóbica, que é justamente a lógica dos lipídios, né? Eles são hidrofóbicos, certinho? Então todo ácido graxo ele vai ter uma longa cadeia de carbono e isso o caracteriza, né, como sendo uma substância hidrofóbica. Tudo bem? Longa quanto? Gente, varia bastante, tá? O ácido graxo mais comum, os mais comuns, ele tem 16, 18 carbonos de comprimento, tá? Então 16, 18 carbonos aqui na cadeia. Mas se você tem menos, um ácido graxo de 8, tá? Carbonos, 10, 12, você já poderia considerar como um ácido graxo de cadeia curta. E isso muda as propriedades dele. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles tendem a ser óleos, ser líquidos, né? Então formam óleos, e eles são mais finos. Então eles vão tendo uma textura, tá? mais fina. À medida que você aumenta o tamanho da cadeia, você acaba chegando a umas estruturas mais graxosas mesmo. É daí que vem o nome, né? Graxo, graxa, né? E daquela estrutura mais pegajosa, né? Mais viscosa. Isso se dá quando há um aumento, né, na cadeia dos ácidos graxos, certinho? Então cadeias muito longas, elas vão sendo cada vez mais viscosas, mais pegajosas. Tranquilo, gente? Então, isso é um ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia longa. Muito bem. Bom, como é que a gente classifica então os ácidos graxos, tá? De forma bem direta, bem simples. Quanto ao nível de saturação que tem a sua cadeia. Essa é a principal classificação para ácido graxo. E aí, meninos, se vocês olharem aqui no cantinho, ó, dá pra gente relembrar lá da química orgânica o que isso significa, né? Quando se diz que algo é saturado e insaturado. Então, ó, no primeiro caso aqui de cima, nós temos uma ligação entre dois carbonos, um carbono ligando o outro, uma ligação simples. E aí, nessa estrutura, você tem 4 hidrogênios ligando, né? 2 hidrogênios em cada carbono. Quando isso aqui acontece numa cadeia de carbono, nós dizemos que a ligação é saturada. Ou seja, a ligação saturada é quando tem apenas ligações simples entre os carbonos. Tudo bem? Então, se tem ligações simples, ele é saturado. Se você tem uma ligação dupla, então entre os dois carbonos, ó, a gente tem uma ligação dupla, essa ligação vai ser insaturada. Tá? Então, a cadeia de carbono passa a ser insaturada, devido à presença da dupla ligação. É isso que diz que ela é insaturada, certo? Só que aí tem um detalhe curioso aqui, gente. Percebam a distribuição dos hidrogênios. Quando a gente faz uma dupla ligação desse jeito, os hidrogênios que sobram, que agora só são 2, né? Não são mais os 4 que tinha aqui em cima, agora só tem 2 hidrogênios, eles podem ficar de 2 jeitos. Ou os 2 hidrogênios ficam do mesmo lado, igual está acontecendo aqui, estão vendo? Os dois estão para cima, né?
Pode ser para cima, para baixo, não interessa, tá? Mas os dois estão do mesmo lado, certo? E a outra situação é onde os hidrogênios ficam trocados, então para cima e para baixo. Quando você tem os dois para o mesmo lado, a gente diz que isso é uma insaturação do tipo cis, tá? Então ele é um ácido graxo insaturado cis. Quando você tem os hidrogênios invertidos desse jeito, então um para cima e um para baixo, nós temos uma insaturação do tipo trans. E é justamente daí que surgiu aquelas ideias, né, do pessoal da nutrição, né, que a gente escuta muito no dia a dia, sobre as famosas gorduras trans. Tá? Então é uma referência a essa configuração que se forma na cadeia dos ácidos graxos. Tudo bem? Então os ácidos graxos vão ser classificados quanto a isso. Teremos ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados do tipo cis e ácidos graxos insaturados do tipo trans. Certinho? Bom, então, como é que vai ficar aqui essa historinha? Ó, então aqui estão os 3 tipos de ácidos graxos, certo? Ácidos graxos saturados, eles têm apenas ligações simples. Quando isso acontece, a cadeia dele fica reta, estão vendo? A cadeia fica linear, certinho. Essa cadeia, essa linha aqui, né, é a cadeia de carbono, tá? COOH é o ácido graxo, é a sigla, né, para você representar a estrutura do ácido graxo. Então, a cadeia de carbono aqui nessa figura, gente, ela tá, ó, retinha, estão vendo? Ela não dobra, ela vai numa linha reta só, né? Subindo e descendo ali, mas uma linha reta. Ou seja, esse ácido graxo que fica desse jeito, que fica linear, ele se organiza bem. Então imagina que você tem um monte de moléculas de ácidos graxos saturados, um monte. Eles todos vão ficar alinhados um do ladinho do outro. Isso faz com que a proximidade das moléculas fique menor, né? Ou, aliás, a proximidade maior, né? Que a distância fique menor. Então as moléculas ficam mais juntinhas. E ao acontecer isso, nós acabamos formando uma estrutura sólida. Ou seja, quanto mais saturado for a composição de um lipídio, de um ácido graxo ali que você tiver, mais ele vai tender a formar sólidos, ou seja, a formar gorduras. Então, todas as gorduras que você imaginar, a nossa gordura aqui, né, da barriga, a banha de um porco, ou até um óleo de coco, que é durinho, já viram como o óleo de coco ele fica mais duro, né? Um azeite de dendê, que também fica mais duro, ele fica assim, ele fica sólido, porque ele tem muita gordura saturada. Então, de maneira geral, os ácidos graxos saturados, eles tendem a formar sólidos, que a gente chama de gorduras. Certinho, gente? Tá? Então, lembrem-se disso, estrutura geral dos ácidos graxos saturados. Quando a gente fala dos insaturados do tipo cis, aqui acontece uma peculiaridade. Vocês estão vendo aqui ó, a dupla ligação? Ó? Então, nessa posição, nós temos uma dupla ligação com os 2 hidrogênios do mesmo lado, ou seja, uma dupla ligação do tipo cis. Né? E quando isso aqui acontece, a posição dos 2 hidrogênios assim acaba forçando a cadeia. E aí vocês percebem que aqui no final a cadeia desceu? Né? Desceu um pouquinho aqui, né? Mas ela envergou, né? A cadeia não ficou reta, ela não seguiu a mesma linha como estava acontecendo em cima. Ela acabou dando essa inclinada. E isso muda totalmente as propriedades, tá, desse ácido graxo. Porque quando a cadeia fica dobrada desse jeito, é mais difícil das moléculas se organizarem. Então elas acabam ficando um pouco mais soltas, elas não ficam alinhadas certinhas. E ao ficar um pouco mais soltas, a distância entre elas aumenta. Ou seja, quanto maior for a taxa, né, o percentual de insaturação do tipo cis de um lipídio, mais ele tende a ser um líquido. Ou seja, ele tende mais a ser um óleo. Então, sempre quando a gente vê os óleos vegetais, tá? Azeite, óleo de soja, qualquer um desses, né, que é um óleo mais fino, é porque eles têm uma alta taxa de insaturação do tipo cis. Certinho? E dependendo, tá? Quanto mais insaturações tiver, mais ele vai ficando um óleo fino. Né? E você não necessariamente precisa ter apenas uma, tá, insaturação, você pode ter várias, né? O exemplo mais comum aí que a gente tem de ácidos graxos que são poliinsaturados são os famosos ômega. Então, ômega 6, ômega 3, né, ômega 9, eles são, na verdade, ácidos graxos insaturados, aonde eu tenho 3 insaturações ao longo da cadeia. Então, tem uma insaturação, tem uma outra,
certo? E aí a cadeia vai dobrando mais, né? Cada vez mais. Isso vai fazendo com que ele se torne um óleo cada vez mais fluido, mais fino, tudo bem? A diferença entre ômega 3 e 6,9 é a posição da primeira dupla ligação, tá? Então a primeira dupla ligação no ômega 3 fica no carbono 3, tá? E aí no 6 fica no carbono 6, né? Então ela é mais para no meio da cadeia, tá bom? Essa é só a diferença. Mas todos eles apresentam 3 insaturações, por isso são chamados de ácidos graxos poliinsaturados. Lembrando que isso é sempre do tipo cis, certo? Bom, e por último, nós temos os insaturados do tipo trans. Então, ao longo da cadeia, você vai ter uma dupla ligação do tipo trans, então os hidrogênios invertidos assim, né? Um para cima e outro para baixo. E como eles se equilibram, né, dessa forma, né, ficam um para cima e um para baixo, a cadeia ela não dobra. Então percebam que aqui dobrava, né? No cis ela tem essa dobra, no trans isso não acontece. Então ele acaba tendo propriedades um pouco mais parecidas com as gorduras saturadas, né? Então elas vão ser mais viscosas, vão ter uma tendência de ficar mais sólidas, certo? Então as gorduras trans, né, os ácidos graxos insaturados do tipo trans, eles vão ter propriedades um pouco mais, né, de ser mais sólidos, mais viscosos, essa pegada. Bom, meninos, em relação agora à funcionalidade desses ácidos graxos, qual deles é o mais saudável? Gente, sempre que alguém perguntar alguma coisa do tipo, a resposta é sempre depende, tá? Então depende. Depende da situação na qual eles se encontram. Gorduras saturadas são saudáveis? Sim, dependendo da quantidade que você come e a maneira como elas estão, certo? Qual é a grande vantagem das gorduras saturadas? Elas aguentam calor. Então, quando eu esquento uma banha de porco, bom demais, né? Então, quando você esquenta lá aquela banha de porco, você não transforma ela. As gorduras saturadas, elas se mantêm do mesmo jeito que elas são. E dessa forma, você acaba ingerindo gordura saturada, não há mudanças, certo? Então, no caso de óleos que vão ser esquentados para fritura, para coisas do tipo, as gorduras saturadas elas acabam sendo bastante vantajosas nesse sentido. Mas sempre deve-se ter cuidado com o excesso, tá? Consumir gordura saturada em excesso faz bastante mal à saúde, certinho? E isso fica esse alerta em relação ao óleo de coco, né? Óleo de coco que muita gente tem usado e de forma assim, né, indiscriminada, ele é saturado, tá? Ele tem um percentual alto de ácido graxo saturado, então não se deve abusar dele também não, certinho? Muito bem. Os ácidos graxos insaturados são ótimos, são muito saudáveis, nós devemos ter ali uma certa quantidade na dieta. Os poliinsaturados dos ômegas da vida são muito saudáveis, mas tem um enorme porém aí na história. Eles não aguentam calor. Se você esquenta um ácido graxo desse, ele vai se converter. Boa parte dele pode ficar saturado e você ter a quebra da dupla ligação, certo? Uma parte pode converter em gorduras trans. E aí as gorduras trans a gente já vai ver que elas não são muito legais pra gente, tá bom? Então, os óleos, quando você usa para fritura, você acaba tendo essas conversões e justamente nessa situação eles devem ser evitados, tá? Então você usar um azeite para fritar uma batata, por exemplo, é um desperdício de azeite e você acaba perdendo os benefícios que teria de consumir o ácido graxo na sua forma natural, na sua forma cis, certinho? Tá? Então, lembre-se disso, são saudáveis, mas eles não aguentam calor, eles são instáveis em temperaturas elevadas, tranquilo? E para fechar, as gorduras trans fazem mal à saúde. Por quê? Primeiro da história de tudo, a maioria é artificial, tá? Então as gorduras trans, elas de forma geral são artificiais. O nosso corpo ele não é acostumado no metabolismo delas, então o nosso fígado tem uma enorme dificuldade de processar gorduras trans. Ela fica muito tempo em circulação na corrente sanguínea e, como eu disse antes, gorduras trans elas são mais pegajosas, então elas têm uma maior tendência de aderir às nossas artérias e formar as placas de ateroma. Então, é um tipo de gordura que ela não traz benefício nenhum pra gente. Então, essa daqui tudo bem, tá, meninos? Gorduras trans, elas realmente não devem ser consumidas na nossa dieta, tá? Elas são maléficas à nossa saúde. As outras são benéficas dependendo da situação e da quantidade, tudo bem? Gorduras trans de jeito nenhum. E onde que a gente encontra gorduras trans então? Produtos industrializados,
Hoje em dia, muito poucos, tá? Porque a gente modificou isso, né? A legislação nossa foi se adaptando para reduzir as gorduras trans nos produtos industrializados e hoje a maioria realmente não tem mais, né? Mas nós ainda encontramos muito em frituras. Então, quando você come aquela batata frita ali na sua boca, que ela vai derretendo e tal, aquele cheiro, aquele sabor, aquela coisa boa que tem nas frituras, né, que a gente come, é por conta das gorduras trans, tá? Curiosamente, nós gostamos muito delas. Então nós temos uma tendência a gostar mesmo do sabor, do cheiro. É por isso que fritura sempre é muito bom, né? A gente sempre gosta. Mas na prática elas fazem muito mal pra gente. Então por isso que a gente deve evitar comer frituras, tá? Ter um excesso de frituras. Porque toda vez que você come algo frito, ele vai estar carregado de gorduras trans. Certinho, pessoal? Bom, então espero que isso tenha dado uma luz aí a respeito dessa classificação de lipídios, beleza? Então, muito obrigado por hoje e até a próxima, gente. Valeu!